Olá, estou aqui para falar com vocês sobre o período regencial. O período regencial que está ali no meio de um império, né? Entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Porém, não menos importante. Para quem já estudou esse conteúdo, vocês sabem muito bem. Para quem não estudou ainda, vocês vão perceber o quão importante é o período regencial. Bora lá! Noções iniciais. Como que vai se formar o período regencial e o que era essa regência? Pois bem, como vocês devem saber, o Dom Pedro I, ele renunciou, né, e foi para Portugal para tentar recuperar o trono português. Afinal de contas, ele estava passando por uma situação muito complicada no Brasil, então ele retorna a Portugal para tentar recuperar o trono português da sua filha, roubado pelo próprio irmão dele, né? Então, o que acontece? A Constituição de 1824 previa que, na ausência do imperador e de um parente próximo, o Brasil seria governado por regente. Ora, mas o Dom Pedro II não era filho dele? Sim, era. Mas quantos anos tinha Dom Pedro II quando Dom Pedro I foi para Portugal? Apenas 4 anos e 10 meses. Ou seja, era apenas uma criança. Como é que uma criança vai governar o Brasil, né, gente? Não tinha como. Então, a Constituição previa, né, essa regência, que seria um conselho de 3 homens que seriam colocados lá através de uma Assembleia Geral, de uma Assembleia Constituinte, ok? Então, esses regentes vão assumir o país, né, numa situação muito complicada. Por quê? Porque o Brasil estava em crise, né? O Brasil estava em crise, gente. Por que o Brasil estava em crise? Ora, uma situação devastadora que estava assolando o Brasil desde o período joanino, mas o Dom Pedro I só complicou ainda mais as coisas. O Dom João VI, quando retornou a Portugal, ele raspou os cofres. E o Dom Pedro I foi se meter na Guerra da Cisplatina e acabou perdendo muito dinheiro e prestígio com isso. Então o Brasil estava ali numa situação muito complicada e é nesse período que os regentes vão governar, né? Não à toa vão acontecer tantas revoltas no período que nós iremos assistir posteriormente, tá? Pois bem, quais são as fases desse período regencial? São 4, tá? A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Diogo Feijó e a regência una de Araújo Lima. Bem, quais foram as ações dessas regências? Na primeira regência trina, que vai ser a provisória, justamente porque ela permanece provisoriamente apenas por 2 meses, acontecem algumas coisas interessantes. A saber, ela vai ser selecionada através de critérios políticos. Por que critérios políticos? Porque os regentes, eles tinham essa característica política, né? Tínhamos um representante liberal, um representante conservador e um outro militar, ok? Só que, quando o Dom Pedro I deixa o Brasil, os parlamentares estavam de férias. Então, eles vão ter que correr contra o tempo para reorganizar a situação política do Brasil, tá? Então, outra coisa que acontece nessa primeira regência, a readmissão do Ministério Liberal, né? Lembrando que, no primeiro reinado, os liberais serão hostilizados, né? E o Dom Pedro I vai dar uma preferência ao Ministério dos Conservadores. Tranquilo? E uma terceira coisa que também é interessante de vocês pensarem e analisarem é que o José Bonifácio, o patriarca da independência, ele vai ser um tutor de Dom Pedro II. Então, desde pequenininho, o Dom Pedro II já sabia que seria imperador. Ele não tem qualquer educação, ele tem uma educação imperial. Ele cresce já sabendo que vai governar o país, tá? Isso é uma coisa muito legal de vocês pensarem, tá? Agora, com relação à regência trina permanente, é aqui onde o circo pega fogo. Por quê? Porque, inicialmente, essa regência ela vai ser não mais selecionada por critérios políticos e sim geográficos, porque há um representante da região norte, um representante da região sul e um terceiro militar, que no caso é o mesmo da regência trina provisória, a saber, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, pai de Luiz Alves Lima e Silva, ou seja, Duque de Caxias. Tá? A criação da Guarda Nacional, sem dúvida, vai ser uma das coisas mais interessantes desse período. E o que vai ser a Guarda Nacional? Bem, ela vai ser a polícia da regência.
Isso. Quem cria a Guarda Nacional é o Diogo Antônio Feijó, o padre Diogo Antônio Feijó. E ele cria a Guarda Nacional num contexto de grande estabilidade, como ministro da Justiça ainda, tá? Então ele cria essa guarda justamente para reprimir as revoltas que estavam acontecendo no Brasil, e não eram poucas, tá? Nós estudaremos as 5 principais, mas se vocês olharem, tinha muita revolta acontecendo nesse período. Inclusive, ele mesmo, o Diogo Feijó, tem uma frase que fica muito conhecida, que é que ele diz: o vulcão da anarquia ameaça explodir o Brasil. Ou seja, existia um grande pavor entre os membros da elite, né, de que acontecesse de fato uma revolução no Brasil, né, coisa que ainda não havia ocorrido. Né? Lembrando que o processo de independência do Brasil não leva em consideração a participação popular, o que não significa que não houvesse participação popular mesmo. Então, era um grande temor que existia nesse período, tá? Então, a Guarda Nacional ela é criada nesse contexto. Também, no ano de 1831, é criada a popularmente conhecida Lei para Inglês Ver. Por que Lei para Inglês Ver? Bem, o tráfico negreiro, ele é proibido em 1831 por conta das pressões da Inglaterra. No entanto, né, essa lei fica conhecida com esse nome porque, na prática, não houve fim de tráfico negreiro coisíssima alguma. Tá? Então, hoje em dia, quando as pessoas querem falar alguma coisa, né, relacionado a algo que não dá certo ou que é só de fachada, né, as pessoas falam: isso daí é para inglês ver. Então, é dessa época que vem essa frasezinha, tá? Outra coisa que acontece é a criação do Código de Processo Criminal. Através da criação desse código, existiria uma autorização para que houvesse a justiça local, né? Então, através desse código, existiriam uns juízes locais dentro das províncias que agiriam de forma independente, através dos juízes de paz. Isso dava uma credibilidade, um poder muito maior aos fazendeiros e coronéis, tá? Os coronéis, eles vão ganhar muita força nesse período, ok? Também a criação do município neutro, tá? No caso, o Rio de Janeiro era a capital do país, tá? Só que o município neutro seria a capital do Rio de Janeiro hoje em dia, tá? E ela vai ganhar esse status justamente porque muitas províncias questionavam a centralização do poder na capital. Então, o município neutro vai ser a região apenas para governar o país. E o restante do Rio de Janeiro, no caso, a região fluminense, seria uma região à parte, ok? E a outra coisa muito importante que acontece nessa regência trina permanente é a elaboração do ato adicional de 1834. A partir desse ato, as províncias brasileiras teriam uma relativa autonomia para criarem as suas próprias leis e elegerem os seus próprios presidentes, tá? A partir desse ato, muitas províncias encontrarão a justificativa ideal para se tornarem independentes. É isso mesmo que vocês ouviram. Algumas regiões do Brasil utilizam o ato adicional como um pretexto para fazer a sua independência, como é o caso da República de Piratini, atual Rio Grande do Sul, e a República do Pará, né, atualmente a região do Pará, através da revolta da cabanagem. No caso, o Rio Grande do Sul, através da Farroupilha. Tranquilo?